Olá, amigo, que bom estar com você novamente. Falamos direto do Salão dos Jovens Adventistas da Igreja Central de Blumenau. É uma alegria estar com você nessa noite para estudarmos o quinto milagre de Jesus no Evangelho de João. Que bom que você está aí ligado no Facebook, ligado no YouTube. Quero aproveitar e convidar você para curtir as nossas páginas, para nos seguir também. Ok? Nós estamos à sua inteira disposição. Se você precisar de uma visita pastoral, entre em contato com a igreja, com a secretária da igreja, e nós estaremos à disposição. Ok? Quero nessa noite conversar com você a respeito do quinto milagre de Jesus no Evangelho de João. Mas antes, para nós entendermos o contexto aqui, eu quero relembrar o quarto milagre de Jesus. O quarto milagre de Jesus foi a multiplicação dos pães e dos peixes. As pessoas passaram o dia todo ali ouvindo a Jesus. No final do dia estavam famintas, estavam sem condições de voltar para casa com fome, e Jesus viu aquelas pessoas, compadeceu-se delas. E Jesus então realiza o milagre da multiplicação. Nós vimos que a Bíblia diz que havia pelo menos 5.000 homens. A grande multidão tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Como Jesus poderia deixar essas pessoas voltar para casa famintas? Jesus multiplica os pães e aquelas pessoas agora já estavam eufóricas, dizendo: esse é o Messias, esse é Jesus, esse é o Salvador, esse é o enviado, ele vai nos libertar do jugo romano. E eles queriam fazer de tudo para coroar Jesus rei. Olha só, no capítulo 6 e no verso 15, que é o último verso do primeiro milagre, do capítulo 6, ou seja, do quarto milagre, diz assim, isso para você entender melhor: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. E ele foi para o monte para orar. Agora, nesse contexto, porque este milagre aqui, ele ocorre no mesmo dia, é a continuação deste quarto milagre, o quinto milagre. No verso 16 em diante, eu posso ler as seguintes palavras. Diz assim: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com ele. E o mar começava a empolar-se, e agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus disse: sou eu, não temas. Então, verso 21, eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Interessante assim, Jesus despediu as multidões, disse: vão para casa, vão realizar as suas atividades, e eu vou sair daqui. Chamou os discípulos e diz: despeça a multidão, entra no barco, que eu encontro vocês do lado de lá, eu vou ao monte para orar. E Jesus despediu as multidões, foi para o monte a fim de orar. Jesus tinha o bom costume da oração. Jesus, ele tinha o costume diário de ter comunhão íntima com o Pai. Agora preste atenção, olha para mim. Se Jesus, que era Deus no mais alto sentido, quando Jesus esteve aqui, na frase teológica de Lutero, ele era vero homo, vero dei, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Se ele dependia do Pai em comunhão, se ele dependia da oração, imagina você, amigo, imagina eu, Isaías, todos nós precisamos do Senhor Jesus. E Jesus então despediu as multidões, subiu ao monte para orar e deixou os discípulos. Os discípulos entraram no barco, andaram aí por várias horas. Essa história, ela também é registrada nos outros evangelhos, principalmente em Mateus no capítulo 14. Essa mesma história, onde Pedro anda por sobre as águas, é a mesma história, agora com um olhar diferente, um olhar de João, o evangelista. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Quais são as coisas que você mais teme? Quais são as coisas que você tem mais medo ou te deixa inseguro?
Conheci uma garota no estado do Paraná que ela chorava porque ela dizia: papai, eu não quero que você fique velho. Pai, você não pode ficar velho. Porque velho iria morrer em algum momento a mente dessa criança. E um dia eu conversei com essa criança e disse assim: filhinha, seu pai precisa envelhecer. Para o seu pai não envelhecer, só tem uma saída, ele tem que morrer agora. Não, pastor, eu não quero que meu pai morra. Eu disse: então seu pai precisa envelhecer. Do que é que você tem medo? Eu conheço gente que tem medo de escuridão. Eu conheço gente que tem medo da solidão, medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado pelas pessoas. Eu conheço gente que tem medo de morrer, tem medo da morte. Ei, eu conheço pessoas que têm medo de cemitérios. Em algum momento, eu tive a oportunidade de pregar para 12 mil pessoas, num sábado pela manhã. E eu fiz uma pergunta assim: quantos teriam coragem de dormir essa noite no cemitério? Junto comigo, eu vou dormir no cemitério. Quantos teriam coragem? 5 ou 6 pessoas. Depois de uma semana de pregações, pregando para 12 mil pessoas, eu fiz a mesma pergunta. Umas 20, 25 pessoas apenas levantaram a mão dizendo que teria coragem de dormir no cemitério, porque tinha medo dos mortos, não dos vivos. Eu tenho medo de ir ao cemitério à noite por causa dos vivos e não por causa dos mortos. Aquelas pessoas tinham medo dos mortos. Sabe, queridos, nós sentimos um certo temor, um certo medo quando enfrentamos os perigos da vida. Os discípulos passaram por um momento de muita dificuldade, ameaça de morte. Eles corriam risco de morte, mas Jesus chegou no momento certo. Primeira lição, olha para mim. Jesus, ele não adianta e ele não atrasa. Ele chega no momento certo, no momento de maior dificuldades. A Bíblia conta essa mesma história no Evangelho de Marcos, diz que no momento de dificuldade Jesus apareceu. Nesse milagre Jesus quer nos ensinar algumas lições. Uma delas, precisamos encarar e vencer os nossos medos e as nossas inseguranças. Jesus apareceu ali às 3 horas da madrugada, andando por sobre as águas, e a primeira coisa que eles pensaram: é um fantasma. Estava com Jesus há um bom tempo, e eles ainda acreditavam em fantasmas. Muitos cristãos estão vivendo com Jesus há um bom tempo, e ainda têm medo de fantasmas, têm medo dos mortos, e assim por diante. Passou o seu momento, Jesus diz: não temais, sou eu estou aqui com vocês. E Pedro então, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, como mencionei, repete esta história, falou: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus diz: então Pedro, vem aqui. Sabe, queridos amigos, queridos ouvintes, o Senhor quer libertar você dos seus temores. O Senhor quer libertar você dos seus medos, mas para isso, você precisa enfrentá-los. O que te amedronta? O que te dá medo? O que está fazendo você sofrer e tem te deixado amedrontado? O que tem deixado você sem dormir? O que faz com que você acorde às 3 horas da manhã e não consegue mais dormir? O que tem tirado o seu sono? O que tem te amedrontado? Pedro enfrentou o seu medo. Ele foi até aquele que ele pensava ser um fantasma. Ele abandonou o barco na qual ele estava seguro. Ele saiu do barco e foi encontrar com Jesus. Sabe, queridos amigos, ouvintes, diletos, quem anda sobre as águas encara os medos, as inseguranças e aceita o preço do crescimento. E nós sabemos que é bom crescer, nós precisamos crescer. O meu filho mais novo, o Lucas, ele está na alfabetização no Colégio Adventista de Blumenau. E o garoto, ele começou a lendo com dificuldade, e agora ele está lendo cada vez mais. O Lucas está crescendo. Crescer é inevitável, mas crescer é um processo doloroso. Eu era pastor na cidade de Autônia, no noroeste do Paraná.
E um dia o meu filho começou a reclamar de uma dor terrível na perna. Levamos no médico e nada, fizemos raio-x, outros exames e nada. Aí levamos em um outro pediatra, famoso na região, na cidade de Umuarama, e fomos ali. E o médico olhou, examinou o menino e disse assim: não se preocupe, pai, essa é a dor do crescimento. Seu filho vai continuar sofrendo um pouco, não tem muito o que fazer, porque os ossos estão crescendo dentro deles. Sabe, queridos, é um processo doloroso, mas é um processo que todos nós precisamos passar. Nós temos consciência de que vamos ter problemas, mas descansamos na confiança de que Deus trará a solução dos nossos problemas. Quem anda sobre as águas deve estar pronto para administrar os fracassos como uma etapa que faz parte da aprendizagem necessária para a nossa vida. Pedro não conseguiu permanecer sobre as águas. Eu não penso que Pedro ele fracassou, porque se ele não tivesse tentado, ele não teria andado sobre as águas. Afinal, além de Jesus e além de Pedro, quem mais conseguiu andar sobre as águas? Enquanto Pedro olhava para Jesus, quando ele tinha o olhar fito e firme em Jesus, ele não afundou. Mas quando ele deixou de olhar para Jesus, quando ele olhou de lado, ou quem sabe olhou para trás, ele começou a afundar. Pergunto para você que me ouve nessa noite de domingo: em quem você tem colocado o seu foco? Tem colocado o seu foco, a sua esperança em pessoas, na sua família, no crédito que você tem, no seu nome, no nome da sua família? Você tem colocado o seu foco no melhor médico da cidade? Em quem você tem depositado a sua confiança? Em quem você tem olhado? Queridos amigos, ouvintes, não permita que nada nem ninguém tire o seu foco daquilo que é o mais importante, Jesus. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mais uma lição para você nessa noite: você precisa conhecer e abraçar o chamado de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida. Aliás, qual é o propósito da sua vida? Para que você existe? Você foi formado para quê? Deus me chamou para duas coisas. Primeiro, para adorá-lo. Eu nasci para adorar a Deus, você nasceu para adorar a Deus. E o segundo propósito da nossa vida é abençoar a vida das pessoas, tornar a vida das pessoas melhor ou melhores. Você tem aceitado o propósito de Deus para a sua vida? Você já andou sobre as águas? Para andar sobre as águas, você precisa sair do barco. O chamado de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, requer confiança plena em Deus, nos propósitos deles e principalmente a certeza de que Ele está ao seu lado, de que Ele está dirigindo a minha vida, de que está dirigindo a sua vida, de que está dirigindo as nossas vidas, cuidando de nós e nos protegendo, mesmo em meio à pandemia, a uma peste chamada coronavírus ou Covid-19. Você precisa ter a certeza, a segurança de que Deus está ao seu lado. E quem toma uma decisão e deixa a segurança no barco para a grande aventura de seguir a Deus e andar sobre as águas, enfrenta o desafio de aprender, esperar, descansar e depender plenamente, inteiramente no Senhor. Outra lição que você precisa aprender nessa noite: você precisa experimentar a força do poder de Deus. A força de Deus tem o poder para nos animar, tem de bom ânimo. Isso traz esperança para o aflito, traz força e disposição. O poder de Deus revela quem Ele é. E quem Ele é? Ele diz: não temais, sou eu. Lança fora a tua incredulidade. Sou eu, o Deus eterno, todo-poderoso. Sou eu, o Emanuel, Deus conosco, Deus contigo, Deus com cada um de nós.
Ele está ao seu lado. Você serve o Deus onipotente, o Deus que tem todo o poder, que reside na pessoa dele. A força de Deus tira o medo. Do que é que você tem medo? Não temais. A fé não vai me isentar de problemas, mas vai ajudar a vencer os problemas, os obstáculos e as dificuldades. Os discípulos não haviam compreendido o milagre dos pães e peixes, tinha o coração endurecido. O medo nos endurece de tal maneira, a tal ponto, que nós não cremos no que Deus tem feito na nossa vida, naquilo que está acontecendo à nossa volta. A boca que abençoou os pães e os peixes, fez calar o vento, fez aquietar o mar. Só Jesus, querido ouvinte, querido amigo, só Jesus tem o poder de aliviar todos os temores, todos os seus medos. E Ele tem o poder de resolver o nosso problema de insegurança. Coloque a sua fé em Jesus, fixe os seus olhos no Deus Todo-Poderoso e não nas circunstâncias da vida. Sabe por quê? Porque Deus é maior do que todos os seus problemas. Quero terminar a mensagem dessa noite perguntando para você, quais são os ventos que te ameaçam? Quais ventos têm ameaçado a sua vida? Tem tirado a sua estabilidade? Quais ventos têm te incomodado? Quais ventos têm soprado tão forte que parece que vai naufragar? Quais são os ventos? Olhe para Jesus. Coloque o seu foco em Jesus. Entrega a tua vida a Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor. Falo para alguém nessa noite que precisa de um milagre, está passando por uma tempestade, não vê solução, não vê saída. Jesus é a saída, Jesus é a solução. Você gostaria nessa noite de entregar a sua vida e o seu coração a Jesus? Você gostaria de dizer assim, Senhor, eu quero entregar a minha vida, eu quero entregar o meu coração ao Senhor, porque eu sou de Jesus. Deus, eu tenho esse problema, eu tenho essa conta impagável, eu tenho esse problema de saúde, eu tenho essa dificuldade de relacionamento com filhos, ou com os pais, ou com a esposa, ou com o esposo. Ei, olha para mim, Deus é o Deus do impossível. Nós vamos ouvir mais uma canção pela Grazi. A Grazi já cantou no domingo passado, vai cantar para nós uma linda canção, que fala também da confiança em Deus, que fala do milagre. Grazi, cante essa canção para nós. Assim que terminar essa canção, eu estarei orando por você que me assiste nessa noite. Preciso mais do teu Espírito. Por vezes sinto medo e temor, pois parece que este mundo é o rio que me encobre. Minha força é incapaz das águas vencer. Então me entrego, sinto as águas secando e me lembro que és fiel no que prometeste a mim. Ao passares pelas águas, serei contigo. Em nenhum momento o rio te encobrirá. Não te queimarás, nem chama te arderá. Eu sou o Deus que te protegerá, e eu nunca te deixarei.
que te protegerá. Eu sou o Deus que te protegerá, e eu nunca, nunca, nunca te deixarei. Muito bem, muito obrigado, Grazi. Deus continue abençoando você. Linda voz, linda canção. Ei, olha para mim agora. Dessa noite, Jesus mandou que eu viesse aqui pregar essa mensagem. Essa mensagem é para você. Você que está passando por uma tempestade na sua vida, uma turbulência terrível. Olha, não vê saída, não vê solução. Senhor, nós vamos naufragar. Senhor, nós vamos morrer, não tem mais o que fazer. Ei, Jesus pode todas as coisas. Você quer entregar a sua vida a Ele? Você quer entregar o seu problema, a sua tempestade, a sua preocupação nas mãos dEle? Ele pode todas as coisas. Você quer? Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, nosso amado Pai, o Senhor que acalmou a tempestade com os discípulos, o Senhor é o mesmo Deus que quer acalmar as tempestades que há em nosso coração. Talvez, Senhor, o meu amigo, a minha amiga que está do outro lado da tela, que está com o celular na mão neste momento, está diante do computador, está diante da Smart TV. Ó Deus, essa pessoa talvez esteja passando por um problema, Senhor, um problema que olha assim e diz, não tem mais saída, não tem como pagar essa conta, não tem como sobreviver a essa doença, não tem como reatar o meu relacionamento com o filho, com o pai. Talvez não consegue mais reatar o relacionamento com a esposa, com o esposo. Ó Deus, em nome de Jesus, acalma a tempestade da vida dessa pessoa. Mostra a essa pessoa e a cada um de nós que o Senhor é Deus, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que pode realizar milagres na vida de cada um de nós. E eu entrego este meu amigo, essa minha amiga nas mãos do Senhor. Cuida dessa pessoa, dê tranquilidade, mesmo em meio às dificuldades da vida. Tome ela nas mãos, nos braços de Jesus. Eu te peço, no nome do nosso querido Salvador, que pode tudo, em nome de Jesus. Amém. Foi um privilégio estar com você. Deus continue abençoando você, sua vida, sua família. E não se esqueça, Deus ele pode resolver todos os seus problemas. Domingo que vem tem mais, às 19h30 no YouTube ou no Facebook. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.